Fala galera, eu sou Bruno Vieira e nesse vídeo vocês vão conferir as minhas análises e os palpites para os jogos dessa quarta-feira, dia 9 de agosto. E lembrando que no fim do vídeo eu vou deixar também a nossa dupla do dia. Então solta a vinheta! E esses foram os jogos que eu separei para essa quarta-feira. Temos Supercopa em Portugal, Libertadores e Sul-Americana. Mas antes de começar os palpites, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e deixa o like no vídeo que me ajuda muito. Às 16h45 pela final da Supercopa de Portugal, o Benfica joga contra o Porto. O Benfica que vem mexendo bastante no seu elenco, vem atuando bastante nessa janela de transferência. Não conta mais com o zagueiro Lucas Veríssimo, que está atualmente no Corinthians, com o lateral Gilberto, que está no Bahia, e perdeu também o seu principal atacante, que foi artilheiro na temporada passada, o Gonçalo Ramos, que acabou de assinar com o PSG. Mas o Benfica teve a volta do Di Maria, e também acabaram de assinar o contrato com o atacante brasileiro Arthur Cabral. Já o Porto, eles não mexeram muito no seu elenco, não perdeu nenhum de seus principais nomes, e também não contratou nenhum nome de peso. Então eu vejo o Porto um pouco mais preparado para essa partida, levando isso em consideração. E também que dos últimos 10 jogos entre essas equipes, o Porto leva uma vantagem sobre o Benfica. O Porto tem 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. E aí quando a gente vai para o mercado, a gente vê as odds bem equilibradas, a tendência é de um jogo equilibrado. A gente vê a vitória do Benfica pagando 2,25, o empate 3,40 e a vitória do Porto 3,10. Então, como o retrospecto é favorável para o Porto e o Porto não mexeu bastante no seu elenco, eu gosto bastante desse dupla chance a favor do Porto, pagando 1,62. Então essa vai ser minha dica para essa partida. Saindo de Portugal e vindo para a América do Sul, a gente tem pela Sul-Americana o jogo da volta entre Goiás e Estudiantes. No jogo da ida, o Goiás teve um expulso logo no começo do segundo tempo, e aí com isso a equipe argentina conseguiu aproveitar e fez 3-0. Então, para esse jogo da volta, eu não tenho nenhuma dica pré-jogo, vejo um confronto bem difícil, talvez pegar algo a favor de escanteios para o Goiás, mas se eu for fazer alguma entrada nesse jogo, eu vou estar compartilhando no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Também às 19 horas pela Sul-Americana, o Guarani do Paraguai recebe o Botafogo, o Fogão que em casa conseguiu mostrar o seu mando de campo e venceu de virada por 2-1. Agora no Paraguai, a equipe brasileira tem a vantagem pelo menos o empate, e se o Guarani quiser se classificar no tempo normal ainda, precisa vencer a partida por pelo menos 2 gols de diferença. Essa necessidade de uma vitória de pelo menos 2 gols de diferença, eu gosto bastante aqui do mercado de escanteios a favor da equipe do Paraguai. O Botafogo é uma equipe que quando joga fora de casa acaba cedendo bastante escanteios e não tem a necessidade de começar o jogo atacando. Então deve ser o Guarani que deve tomar conta da partida. Além dos dados de escanteios para vocês aqui do Botafogo nos últimos 3 jogos pelo Brasileirão fora de casa, o Fogão sofreu 8 escanteios contra o Cruzeiro, 2 escanteios contra o Santos e 10 escanteios contra o Grêmio. Já nos seus jogos pela Sul-Americana, o Fogão sofreu 5 escanteios contra a LDU, 10 escanteios contra o César Valerro e 6 escanteios contra o Magajanes. Agora eu vou trazer as estatísticas do Guarani jogando em casa pela Sul-Americana. O Guarani marcou 3 escanteios contra o Huracan, 4 contra o Emelec e 6 contra o Danúbio. A primeira dica é levar para ao vivo e pegar mais de 3,5 escanteios a favor do Guarani. Tá pagando uma odd no pré-jogo de 1,42, então não deve demorar muito para valorizar para uma odd de pelo menos 1,60, 1,70. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, que já dá para pegar no pré-jogo, com uma odd de 1,93, para o Guarani ser a primeira equipe a marcar 3 escanteios. E às 21 horas pela Libertadores a gente tem o jogo da volta do Boca Juniors contra o Nacional do Uruguai. Aqui uma partida de difícil análise, o Boca Juniors está cotado como favorito, mas eu vejo um jogo muito difícil, muito disputado, então eu não vou deixar nenhuma dica para vocês. O máximo que eu pegaria no ao vivo é o gol do Boca. Também às 21 horas na altitude de Quito, o Independente Del Valle recebe o Deportivo Pereira, que venceu o primeiro jogo por 1-0. E por conta da altitude e pelo Del Valle ter vencido seus 3 jogos na fase de grupo em casa, e o Deportivo Pereira teve 2 derrotas e um empate, a minha dica para essa partida vai ser vitória do Independente Del Valle. Aí vocês levam para o ao vivo e tentam pegar com uma odd de pelo menos 1,70. Às 9h30 da noite, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro, nosso último jogo antes da dupla do dia.
E o Palmeiras venceu o jogo da ida por 1-0, então em casa o Verdão tem a vantagem de pelo menos um empate. O Galo, que vinha de 10 jogos sem vencer, aí vai nosso tricolor e consegue ressuscitar o morto. Brincadeiras à parte, vamos lá para nossa análise. O Palmeiras é muito forte dentro de casa, eu vejo essa partida bem aberta. O Galo vai ter que se expor, então com isso o Palmeiras pode matar o jogo no contra-ataque. Eu gosto bastante do mercado de gols para essa partida. E dos últimos 10 jogos do Palmeiras em casa, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deles tiveram 2 ou mais gols. E do Galo fora de casa, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 deles tiveram 2 ou mais gols. Então a minha dica para essa partida é pegar no ao vivo mais de 1.5 gols. E agora bora para a nossa dupla do dia. E tá aí então a nossa dupla do dia, no jogo entre Independente Del Valle e Deportivo Pereira, para o Del Valle marcar primeiro 3 escanteios na partida, e no jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, para a partida ter pelo menos 2 gols. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueça de deixar o like, tamo junto e até o próximo!